Oi, tudo bem? Assista agora a última mensagem da série Todavia exaltarei e me alegrarei no Senhor. Amém. Você pode já abrir a tua Bíblia ali em Abacuque 3 também, assim como os demais. Quero iniciar essa palavra também lendo este verso, que é o tema deste mês. Abacuque 3, verso 18. Você pode se colocar em pé mais uma vez? Diz assim a palavra do Senhor: Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor, nós nos alegramos em Ti, Senhor. Tu és a razão, o motivo, Senhor, da nossa alegria, de estarmos aqui, Senhor, de vivermos, Deus, de respirarmos. Tu és a razão de tudo em nossas vidas, Senhor. Por isso, como não nos alegraremos em Ti, Senhor? Como não exaltaremos o Deus da nossa salvação, Pai? Por isso, Senhor, queremos Te pedir mais uma vez, que por meio da Tua palavra, do Teu Santo Espírito, continue falando conosco, Senhor, fechando, Senhor, o tema deste mês, Senhor. Deus, eu quero pedir a Ti, Senhor, que através da Tua palavra, Tu venhas colocar a alegria dentro dos corações, Senhor. Que o Senhor venha tirar toda a amargura, toda a tristeza, toda a dor, toda a decepção, Senhor. E colocar a alegria do Senhor, a alegria do Teu Espírito, Senhor. Que nós possamos olhar, Deus, começarmos a enxergar com os olhos do coração, os olhos do Teu Espírito, Senhor. E nos alegrarmos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, amados. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Eu quero comentar algo que já foi comentado, na verdade, nas outras quartas-feiras, mas eu quero reforçar mais uma vez. Esse tempo em que Abacuque estava vivendo eram tempos difíceis, né? Mas Deus não tinha deixado de operar, amados. Era um tempo semelhante ao que nós vivemos hoje também, né? Em que o povo havia se voltado contra Deus, havia se separado de Deus, esquecido-se de Deus. E eu entendo que quando o profeta, ele diz, né, no verso 7, falou, olha, portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas na malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Ainda. Ele pode, tem dois pensamentos que eu posso pensar de duas maneiras aqui. Ainda que o Senhor deixe de fazer, ainda que o Senhor não faça mais. Ou que Deus está falando, olha, Deus está fazendo. Havia figos na figueira, havia uva nas vides, havia mantimento no campo, havia o gado, havia as ovelhas nos currais. Havia. E ele está falando, ainda que não haja mais, ainda que o Senhor deixe de fazer por causa da atitude do povo, ainda, eu continuarei me alegrando no Senhor. É isso que ele está falando. Porque se nós começarmos a meditar neste momento, o povo estava afastado de Deus. O povo
voltaram as costas para Deus, mas Deus tinha abençoado, amados. Não faltava nada àquela terra. Continuava sendo uma terra que manava leite e mel. Deus ainda abençoava aquele povo, e mesmo assim eles não viram. Foram levados cativos, muitos foram levados cativos, e mesmo assim eles não reconheciam. Eles não conseguiam mais se alegrar em Deus. E aí Deus usa o profeta para repreender, para mostrar ainda o que aconteceria com aquele povo por causa da rebeldia. E aqui o profeta falou: Senhor, ainda que por causa da rebeldia não haja mais isso, não porque o Senhor vai retirar as mãos, porque a palavra de Deus, Deus falou isso também através do profeta Isaías, falou: olha, acaso é a minha mão que está encolhida, para que não abençoe vocês, ou os meus ouvidos surdos, para que não ouçam vocês? Mas são os vossos pecados, as vossas transgressões, as vossas iniquidades, é que têm feito separação entre nós. Então o profeta está falando exatamente isso, falou: olha, ainda que não haja mais, mas não é porque o Senhor retirou a mão, mas é por causa dos pecados do teu povo, eu continuarei me alegrando no Senhor. Ainda, meu amado. E nós, seres humanos, temos uma grande facilidade de nos esquecermos dos feitos do Senhor, de nos preocuparmos exageradamente, excessivamente, e não conseguimos ver o que Deus tem feito. O povo não via mais o que Deus estava fazendo, o cuidado de Deus para com eles, não via mais. Começaram a murmurar, se afastaram de Deus, e Deus continuava fazendo. Não faltava nada disso para o povo, porque Deus é um Deus misericordioso. Deus vai repreendendo, para que Deus não tem prazer em ver o sofrimento do seu povo. Deus não tem, amados. E quanto tempo Deus falou com o povo dele? Quanto tempo eles ouviram Deus falando? E mesmo assim, não reconheciam o que, eles não conseguiam mais ver o que Deus estava fazendo por eles. As misericórdias de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus para com eles. E nós vemos também tanto sofrimento através da vida de Jó, ainda que um período curto de tempo, mas um sofrimento dele terrível, terrível. Mas a diferença de Jó, nesse momento de aflição, de angústia da alma, nós vemos a atitude de Jó completamente diferente deste momento em que o povo de Deus estava passando, no tempo do profeta Abacuque. E foi mencionado, o sacerdote, um domingo, mencionou sobre a vida de Jó também. E tremendo, meu amado, que ele não perdeu a visão. E foi falado também de visão no domingo de manhã. E é isso que manteve a fé de Jó viva. Eu quero que você abra em Jó, capítulo 19, para que você veja, olha a atitude maravilhosa de Jó, as palavras de Jó. Jó, capítulo 19, a partir do verso 23. Olha o que Jó diz: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra.
e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o verão. E por isso, os meus rins se consomem dentro de mim. Olha que coisa tremenda. Jó falou, ele não tinha nem noção do que ele estava falando, né? Quem me dera, agora que as minhas palavras se escrevessem. Não foi ele que escreveu. Mas ele falou, olha, eu queria que alguém escrevesse o que eu vou falar, para que as gerações futuras servissem isso de testemunho. Quem me dera, olha só, quem me dera que fossem gravados num livro. Está aqui registrado num livro, Deus é maravilhoso. Deus usando da vida a boca de Jó, colocando as palavras ali, e foi registrado. O que Jó pediu, Deus fez, Deus cumpriu. E que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Sabe o que Jó está falando? Ele falou, olha, eu queria entalhar na rocha ali, com pena de ferro e com chumbo, preenchesse aquilo ali e ficasse registrado. Olha que coisa tremenda, meu amado. Sabe quando você faz uma letra, né, vazada, e você no meio, você pinta ela? É isso que Jó está falando. Eu queria escrever na rocha e preenchê-la com chumbo, para que vocês vissem isso, ficasse registrado isso. E aí ele fala o porquê. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então eu queria que estivesse registrada num livro. Eu queria escrevesse numa rocha e preenchesse com chumbo para nunca mais sair, para vocês terem a certeza pelo que eu estou passando, mas a minha situação vai se reverter, porque eu sei que o meu Redentor vive. Como que pode um homem numa situação dele, em que ele estava, coberto do alto da cabeça à planta dos pés, amado, de lepra? A Bíblia fala que desde a cabeça dele, a planta dos pés, ele usava lá um pedaço de telha para se coçar. O cara me fala um negócio desse. E a Bíblia não fala, mas você lendo aqui, pelas palavras dele, você sente uma alegria dentro do coração dele. Sabe por quê? A alegria dele não estava baseada na sua situação, nas suas condições, mas no que havia dentro dele. A esperança de que tudo aquilo iria se reverter. E ele tinha certeza que ainda nessa terra, nesse corpo físico, ele ia ver isso. Porque ele diz assim, olha, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne eu verei a Deus. Ainda assim que eu vou ficar restaurado, Deus vai me restaurar dessa lepra, e eu, na minha carne, eu vou ver Deus ainda. Eu vou contemplar a glória de Deus na minha vida. E ele diz depois, falou, olha, com os meus olhos, sou eu mesmo, com os meus próprios olhos, não os de outro, eu verei a Deus. Olha que confiança tremenda e maravilhosa. E depois nós vemos lá o que Deus fez com Jó. Pelo que você tem passado, amada igreja? Qual é a tua situação hoje? Qual é a motivação do teu coração? Alegria? Precisamos nos alegrar no Senhor, independentemente da situação ao nosso redor, ou ao nosso derredor. Sabe por quê? A nossa alegria no Senhor, ela não deveria ter altos e baixos, não deveria variar, porque o nosso Deus é imutável, Ele não muda, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Como nós ouvimos
hoje já no ofertório, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então nós não temos motivo, confiando no Senhor, para nos deixar abater por situações, mas nos alegrarmos no Senhor. E olha o que o apóstolo Paulo, ele diz lá em 2 aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23. Eu peguei uns textos hoje, um pouco compridos, amado, para que você, não tem como, para que você entenda o que Deus quer falar conosco. 2 aos Coríntios 11, 23 em diante. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Em perigos da minha nação. Em perigos dos gentios. Em perigos na cidade. Em perigos no deserto. Em perigos no mar. Em perigos entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga. Em vigílias, muitas vezes. Em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu me não abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei, no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sob o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. E fui descido em um cesto por uma janela da muralha. E assim escapei das suas mãos, a visão celestial, o espinho na carne. Pouquinha coisa, né, que o apóstolo Paulo passou. Não sofreu quase nada. Ele não tinha autoridade para falar, né? E aí, ele diz o seguinte, em Romanos 8, olha lá. Romanos 8, a partir do verso 23. Do verso 18. Romanos 8, 18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo.
porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Amém, igreja? Esse é o mesmo apóstolo Paulo que sofreu tudo aquilo: açoites, apedrejamento, naufrágios, fome, sede, frio, tudo. E aí, tremendo, ele diz, falou, olha, porque para mim tenho por certo, ele falou, ó, é certo, é certeza, que essas aflições que eu passei, que vocês estão passando e que vão passar, desse tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós, em mim, em vocês, há de ser revelada. Não é para se comparar. Né? E ele fala daí, porque isso tem um propósito, amado. É para glorificar, exaltar o nome do nosso Deus lá fora, na vida daquelas pessoas. Porque pela vida do apóstolo Paulo, quantos que não se renderam ao Senhor Jesus Cristo? E o próprio Jesus falou ali para Ananias, antes de Ananias impor as mãos sobre Paulo e orar por Paulo, ele falou, olha, esse vai ser um vaso de honra nas minhas mãos, e ele vai falar de mim para reis, para príncipes. E muitos se converteram, outros por muito pouco. Olha que coisa tremenda. A convicção do apóstolo Paulo e a alegria dele, mas não era naquilo que ele estava passando, era no Senhor. Sabe por quê? Você crê que Deus existe? Amém? Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Paulo entendia isso. Ele tinha convicção que havia uma recompensa aguardando ele, esperando por ele. E aí ele pôde dizer ali em Filipenses 4:4, olha o que ele diz: regozijai-vos. Outra tradução diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos, regozijai-vos. Como que uma pessoa dessa, que passou por tudo isso, pode dizer isso ainda? Nós por muito menos nos abatemos, meu amado. Muito menos. Algumas semanas atrás, Deus teve que chamar a atenção nossa em casa, por causa do casamento da Vitória e o Marcelo. Por um tempo, por causa das preocupações, daquilo que ainda havíamos de acertar, de fazer, nós não estávamos vendo, nos alegrando naquilo que Deus já estava fazendo. De tanta preocupação. Não, e isso, como é que vai ser? E aquilo, como é que vai ser? E o outro lá, tal, e não dorme direito, e não, sabe? O Senhor pega e falou, peraí, é o momento de vocês se alegrarem, regozijarem. E aí Deus começou a nos mostrar o que Ele já estava operando. E tudo Ele fez, meu amado. Eu posso falar para vocês com toda certeza, para a honra e glória do Senhor, foi Ele quem fez tudo. E aí nós passamos, falou, Senhor, vamos descansar no Senhor. É Ele que faz. Nós não temos pregado, nós não temos ouvido, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a Ele eternamente. O que você pode fazer? O que eu posso fazer? O que nós podemos fazer? Confiar, descansar, nos alegrar naquilo que o Senhor já tem feito. O povo da época, no tempo de Abacuque, não conseguiram ver isso. Nós quase que não enxergamos isso.
quase que passamos um momento que Deus nos deu, Deus proporcionou de vitória, para nos alegrar, nos preocupado. Olha o que Satanás quer fazer. Por isso que Jesus disse, ele é um ladrão, ele quer roubar o momento de alegria que o Senhor está nos dando, e gerar preocupação, ansiedade. Por isso que Deus quer tirar isso de nós, meu amado, e colocar a alegria, é momento de alegria, de regozijarmos no Senhor. Amém, igreja? Agora, no momento de oferta ali, ela cochichou no meu ouvido: pai, é a última vez, porque depois vai ser diferente, vai ser ela e o marido. E aí já deu uma, eu falei, caramba, é verdade. A primeira vez, ela ainda estava nos meus colos. E agora, a última vez. Eu vou me entristecer? Não, é motivo de alegria. Tá? Porque o Senhor nos capacitou de cumprirmos este momento. A flecha vai ser lançada. É motivo de alegria, meu amado. O que Deus tem feito na tua vida? Olha, para um pouco e presta atenção no que Deus já tem feito, é motivo de você se alegrar. Não preste atenção no amanhã, naquilo que ainda está por vir, que está por fazer. Se alegre neste momento. Este momento é momento de nós nos alegrarmos. O salmista diz, olha, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Me alegrei quando pude ouvir, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Você pôde ouvir, você está aqui porque você pôde ouvir. E se não for um convite pessoal de alguém, a pessoa que mais te ama no universo falou lá no teu coração, vamos para minha casa? Que alegria maior nós podemos ter, meu amado? Ficar olhando nessa crise que o homem tem criado, esperando algo melhor do homem. Deus tem falado o que Ele tem de melhor para nós aqui, que é a sua vontade, boa, agradável e perfeita. O homem não pode fazer isso. Por melhor que seja o plano de governos deles, não é semelhante nem perto do de Deus. O que Deus tem para a tua vida e para a minha, do que Deus tem para a tua casa, para o teu lar, para os teus filhos, não é nem de perto. Se alegre, igreja, no Senhor, seu Deus. Comece a olhar o que Deus tem feito já na tua vida, de uma maneira maravilhosa, como Deus te resgatou de um charco de lamaçal, das trevas, e te trouxe para a sua luz, maravilhosa luz. Já é motivo de se alegrarmos, de nos alegrarmos no Senhor. E quando o pastor fala que nós precisamos aprender a também nos alegrar com quem se alegra, é nesse sentido. Nós não conseguimos, como que alguém vai se alegrar com a alegria do outro, se não consegue nem se alegrar com a sua própria, aquilo que Deus tem feito na sua própria vida? Como que vai se alegrar com o próximo? Sabe o que acontece? Ele não consegue ver o que Deus tem feito na vida dele, mas ele olha para a vida do irmão, ai, Deus só faz na vida dele, não faz na minha. Deus tem feito, meu amado. Deus tem feito, Deus tem te sustentado, Deus tem te guardado, Deus tem te livrado, Deus tem te envolvido com as suas asas de misericórdia e de amor. Ele te ama. É Ele que está te falando nesta noite. Ele te ama, igreja. Deixa Ele te tomar nos seus braços e te conduzir.
que você venha experimentar esta alegria do Senhor na tua vida. Esta alegria, Ele quer encher, transbordar o teu coração. Olha que o apóstolo Pedro diz, em 1 de Pedro, no capítulo 4, verso 13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Olha o 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Amém, igreja? Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. É as aflições de Cristo, igreja. E ele fala que o fardo dele é suave e leve. Vamos nos alegrar no Senhor, nosso Deus. Sabe por quê? Ele disse, falou, olha, eu, o Senhor, te tomo pela tua mão. Sou eu quem te sustento, que te fortaleço, que te ajudo. É o Senhor. Você não está sozinho em nenhum momento da tua vida. Em nenhum momento das tuas aflições você está só. Ele está junto de ti. A preocupação é que nos impede de vermos o Senhor. Jó, olha que coisa tremenda. Sabe que você consegue imaginar você coberto desde a cabeça até a planta do teu pé de chagas? E você olhar, você não vê aquela enfermidade, mas você vê a glória do teu Deus. Ao ponto dele falar, falou, olha, quem eu quisera eu que fosse escrito essas minhas palavras num livro, que fosse marcado para sempre em rocha, para que você saiba que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Olha que coisa tremenda isso. Ele tinha os olhos no Senhor, na glória, no poder de Deus, nas misericórdias e fidelidade de Deus. Não olhe mais para o teu problema, olhe para o Senhor teu Deus, e você vai achar motivos para se alegrar, não no problema, mas no teu Deus, no Senhor Deus. Olha que Pedro diz, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se alegre. Se nós não conseguimos ver isso, meu amado, é o que Deus fez conosco em casa. Se nós não prestássemos atenção no que Deus estava falando, do que Deus estava nos chamando a atenção, tá? Como um pai que nos ama, não ia acontecer isso. Olha, na revelação da sua glória, nós não iríamos nos regozijar e nos alegrar. Sabe por quê? Ia ser nos impedido de ver a glória de Deus se manifestando. E quando nós entendemos o que Deus estava falando e nos alegramos, nos regozijamos nesse momento maravilhoso de vitória, nós podemos ver a glória de Deus se manifestando. E é isso que Deus está falando para você, igreja. Se alegre no Senhor, para que olha, para que também na revelação da sua glória, você se regozije. Não é só se alegrar, é se regozijar. É assim que nós estamos hoje, nos regozijando no Senhor, de ver
a fidelidade, o quanto que Deus se importa conosco. Quanto é bom dependermos de Deus, confiarmos que Ele fará, que Ele faz. Tudo aqui passa. É um período. O tempo dela permanecer conosco está se acabando. E eu posso falar que nós nos regozijamos em todos esses anos que Deus permaneceu, que ela permaneceu junto conosco. Eu creio que os pais do Marcelo também a mesma coisa. Vai se iniciar um novo período. Continuaremos a nos regozijar, mas não é só mais na vida dela, na dela e dele. Não vai ser apenas genro. É filho, viu, Marcelo? É filho. É Deus, amar. Não precisou ser gerado das entranhas. Deus gerou um filho. Deus preparou. E o melhor. Por isso nos regozijamos. Por isso estamos alegres. Porque eu posso olhar para trás e testemunhar para a igreja. Os pastores são testemunhas. Muitos momentos não foram fáceis. Mas eu digo para vocês, igreja, que valeu a pena. Tem valido a pena demais, demais. Porque o Senhor é quem fez. O Senhor é quem fez. Não dá para descrever em palavras a alegria que nós sentimos, que eu estou sentindo. É com o momento, mas é com o meu Deus. Porque Ele continuará fazendo nas nossas vidas, na minha vida, na vida da Lília, na vida do Marcelo e da Vitória. E nós vamos poder contemplar isso de perto. E isso que é maravilhoso. Mas para nós vermos o que está por vir, nós precisamos primeiro nos alegrar com o que Deus já está fazendo. E é isso que Pedro está falando. Olha, mas alegrai-vos, para que também na revelação da sua glória, vocês possam regozijar e se alegrar. Também na revelação, quando a glória de Deus se revelar a nós, nós também possamos nos regozijar e nos alegrar. E é isso que é maravilhoso. Tira os teus olhos dessas coisas naturais, terrenas, tudo vai passar. Jesus mesmo disse, falou, olha, tudo vai passar. O tempo tem passado. Mas Ele disse, falou, olha, os céus, a terra vão passar. Deus vai criar novos céus, novas terras. Mas Ele diz, mas as minhas palavras não passarão. E aí você vê ali em Apocalipse 21, eu coloquei ali desde o 21 até o 27. Nós não vamos ler porque é muita coisa, não vai dar. Mas eu convido você a ler na tua casa, para que você veja o que está nos aguardando. E que você se lembre do que Paulo disse, lá em Romanos 8:18. Porque eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Olha o que Paulo diz. E aí João pega e escreve assim, Apocalipse 21, a partir do verso 1. Ali no telão coloquei todo o capítulo, mas eu vou ler alguns versos. Diz assim, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo,
e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Sabe que ele viu? Que todo esse sofrimento, ele viu as angústias, o sofrimento, as aflições de Paulo, os açoites, tudo passaram. E Deus limpando, enxugando os olhos de toda lágrima. Sabe quando você é afligido muito em alguma coisa, ou alguém te faz algo, por mais que você perdoe, mas aquilo fica gravado na tua mente pro resto da tua vida? Deus está falando, olha, eu vou apagar isso. Você não vai ter lembrança mais dessas coisas, vão ser passadas. É isso que Deus está te falando. Então olhe lá na frente. E depois, amado, a partir do verso 9, você começa a ver João descrevendo a cidade santa. Eu não vou estar lendo, porque não vai dar tempo, mas leia na tua casa. E uma coisa que muito me chamou a atenção, e eu fui pesquisar na internet, comecei a ver algo tremendo. O fundamento, 12 fundamentos existia a cidade santa. E aqui, a gente faz o fundamento, vai construir uma casa, o fundamento é ferro e concreto. Né? Sabe qual vai ser o fundamento desta cidade? Pedras preciosas. E aí eu fui pesquisar, ainda que o nome aqui em Apocalipse é diferente, mas me chamou a atenção uma coisa. São 12 fundamentos. Cada fundamento uma pedra. Até diamante tem. Olha que coisa tremenda. As portas é toda de pérola. Uma pérola só. Se imagina, pérola hoje tem um valor inestimável. É raríssimo hoje. Os portões da cidade santa vão ser de pérola. E as pedras preciosas aqui que eu estava falando, são as mesmas pedras do peitoral do sacerdote que Deus mandou fazer. Olha que coisa interessante. Ainda que lá, você vai ver um nome diferente, mas eu comecei a pesquisar, é a mesma pedra. E cada pedra ali no peitoral do sacerdote, era uma tribo de Israel. E Deus colocou uma sequência certinha. E aqui é a mesma. Eu estou falando isso, amado, porque Deus começou a me chamar a atenção, que nós estamos tão preocupados, às vezes nos deixamos de tomar de preocupação, que nós não conseguimos mais nos alegrar no Senhor, e naquilo que está por vir em pouco tempo, e há de ser revelado a nós. Uma cidade que as suas ruas são de ouro, que o fundamento delas são de pedras preciosas, os portões dela de pérola. Mas o mais tremendo, o mais glorioso ainda não é isso, é que nós, como Jó, veremos os nossos olhos, não os de outro, verão o nosso Deus. Aleluias! É nisso que o Senhor quer que nós venhamos nos alegrar, amado, nos regozijar. Pedro mesmo diz ali no capítulo 1, olha, ainda que vocês não viram o Senhor, não ouviram Ele, mas creem nele, ainda que contristados por várias tribulações, ele fala, por pouco tempo, é por pouco tempo, a glória do Senhor está para ser revelada a nós, amado. E aí eu quero finalizar com Apocalipse 22, verso 10. Que diz assim: e disse-me, não seles a palavra da profecia deste livro, porque próximo está o tempo.
Sabe o que Jesus está dizendo aqui para João? Não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Nós vemos lá no começo de Apocalipse, João tendo visão de um livro totalmente selado. E ele chorava muito, ele mesmo dizia, eu chorava muito, porque não havia em toda a terra, em todo o universo, alguém que pudesse abrir aquele livro, desatar os selos. Então, amado, isso é algo glorioso para nós. E aí o anjo diz para João, falou, olha, não chores, porque um foi achado digno de abrir os selos do livro, o Cordeiro de Deus. E o selo foi rompido, amado, foi aberto. E aí o próprio Jesus diz, João, agora não seles mais as palavras desta profecia. Esse livro, meu amado, esse livro não está mais selado. Ou seja, algo que tem um selo, nós não temos como abrir. Mas este livro, Jesus está falando, olha, ele está aberto para você, a minha revelação está aqui. Sabe por quê? Ele deixou aberto este livro? Porque o tempo está próximo. O tempo está próximo de ser cumprido, meu amado, a volta do Senhor, de nos ser revelado a glória do Senhor. E é isso que Pedro diz, para que também na revelação da sua glória, regozijei-vos e alegrei-vos. Olha que coisa tremenda. O que é que está te afligindo o coração? Tirando o teu sono. É o momento de colocar nas mãos do Senhor. Confia no Senhor e renda-se ao Senhor. Eles vão colocar uma música ali, um hino, antes dos levitas. Se os levitas já quiserem até já estar subindo, podem estar. Quero que você preste atenção. É muito simples a letra dela, é uma música com 2 minutos e 40 mais ou menos o tempo. Mas nós estávamos ouvindo hoje à tarde novamente, e a Vitória diz algo que tocou, e é verdade, falou, pai, essa música é um resumo da nossa vida. E é verdade, com pouquíssimas palavras que o Espírito Santo deu a essa pessoa, preste atenção nela. Pode soltar. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em
Glória a Deus. Você pode se colocar em pé. Nós não temos mesmo, amado, condições nenhuma. Por menor que seja, não temos condições. O nosso trabalho realmente é descansar no Senhor. E é isso que o Senhor falou conosco, comigo e a minha casa. Falou, olha, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o de vocês, e o teu, igreja, é descansar no Senhor. Confia nele, espera nele, e o mais ele fará. É isso que esta música diz. Descansa no Senhor. Confia nele. Tudo, coloque diante do Senhor aquilo que está afligindo o teu coração. Jesus disse para nós lançarmos sobre eles, né? Ele disse, olha, venha a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Isso que você está tentando carregar, arrastar, deixa o Senhor te levar para você. Deixa Ele te tomar pela tua mão e conduzir você à vontade dEle. E eu posso garantir para você, porque a palavra de Deus garante que a vontade dEle é nossos corações, Pai. Porque diante de tanta alegria, Senhor, falta-nos palavras, até palavras para agradecermos e engrandecermos o Teu nome, Senhor. Porque grandes coisas o Senhor tem feito, Deus. Oh, Senhor, eu posso dizer, Pai, e eu sei que a Tua igreja também pode dizer, Deus, se não fora o Senhor, Pai, há muito nós teríamos perecido, Senhor. Se estamos aqui, é por Ti, Senhor, é pela Tua graça, pela Tua fidelidade, Tuas misericórdias para com as nossas vidas, Pai. Senhor, e como é bom, Senhor, aprendemos a descansar em Ti, ainda que muitas vezes não é fácil, Pai, mas é bom, porque tudo é o Senhor quem tem feito. Temos nos desgastado, temos nos cansado, Deus, nos afadigado, como a Tua própria palavra diz. Temos patinado no mesmo lugar e muitas vezes não saímos do lugar, Senhor, porque estamos lutando com as nossas próprias forças, e com isso temos nos entristecido, Deus, e não temos conseguido ver aquilo que o Senhor já tem feito neste lugar, Senhor, no meio das famílias, da nossa vida, nesta casa, Senhor, que verdadeiramente, aos olhos humanos, nós não conseguimos entender ainda como que ela está aqui, Senhor, aberta. Oh, Senhor, mas nós nos regozijamos, nos alegramos no Senhor, porque temos visto a Tua mão poderosa sustentando esta casa, Senhor, estas vidas, Deus. Oh, louvado sejas, Deus. Glória, glórias e honras sejam dados a Ti, Senhor, porque realmente não depende de nós, porque se dependesse de nós, do homem, dessas vidas, dessas famílias, há muito este lugar já estaria fechado, Deus, e nós teríamos sucumbido, Deus, mas nos alegramos no Senhor, porque podemos ver que é o Senhor nos sustentando. E se temos passado por algumas dificuldades, o Senhor tem nos dado a oportunidade de confiarmos no Senhor, saber que
é o Senhor quem opera, para que a nossa fé não esteja firmado naquilo que o homem pode fazer ou no seu braço, mas no Senhor, Deus Todo-Poderoso, e na sua palavra, que é fiel e é verdadeira. Por isso nós nos alegramos, Deus, com a tua igreja, com o teu povo, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a ti, Senhor. Oh, Senhor, como diz, Senhor, todavia exaltarei e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluias, glórias ao Senhor.